Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa capacidade, olha, simplesmente incrível, que está escondida num dos microcontroladores mais populares que existem. É isso mesmo, estamos falando do Raspberry Pi Pico e da sua habilidade de ter, literalmente, dois cérebros funcionando ao mesmo tempo. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que pode um computadorzinho que cabe na ponta do dedo fazer duas coisas diferentes no exato mesmo instante? E não, viu? Não é nenhum truque de software. É paralelismo de verdade, físico. E nós vamos entender direitinho como isso funciona. Ok, para a gente entender de verdade o poder de ter dois cérebros, primeiro a gente precisa pensar no contrário, na limitação de ter um só. É o que a gente poderia chamar de problema da mente de via única. Imagina só um chefe de cozinha. Numa execução sequencial, ele precisa terminar uma tarefa, tipo cortar os legumes, para só depois começar a próxima, que seria refogar. É um chefe, uma tarefa de cada vez. Agora, e se fossem dois chefes? Aí a gente tem a execução paralela. Enquanto um está ali cortando, o outro já pode estar refogando. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma diferença, assim, fundamental. E é exatamente aqui que o Raspberry Pi Pico entra em cena e brilha. Ele não tem só um chefe na cozinha, ele tem dois. Vamos dar uma olhada na arquitetura que permite esse paralelismo de verdade? Bom, o coração do Pico é esse chip, o RP2040. Ele tem dois núcleos ARM Cortex M0+, e eles são totalmente independentes. Os dois rodam a 133 MHz, e o mais importante de tudo, eles compartilham a mesma memória. Isso quer dizer que esses dois cérebros não só trabalham em paralelo, mas eles conseguem colaborar e trocar informações na hora. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode até dar uns papéis para eles. Pensa no núcleo zero como o gerente. É ele que cuida da inicialização, do script principal, das tarefas mais gerais do sistema. Aí o núcleo um, ele é o especialista. Ele pode ser chamado para cuidar do trabalho pesado, sabe? Tipo uns cálculos bem complexos ou ficar monitorando um sensor em tempo real, o que libera o gerente para deixar tudo funcionando redondinho sem atraso nenhum. Só que ter dois chefes trabalhando juntos na mesma cozinha sem regras muito claras, bom, isso pode virar um caos. E no mundo dos microcontroladores, esse caos tem um nome bem específico. Esse problema é o que se chama de condição de corrida, ou race condition. Acontece quando o resultado final de alguma coisa depende da ordem, totalmente imprevisível, em que os núcleos acessam um recurso que é compartilhado, tipo uma variável na memória. É, sem dúvida, a receita para o desastre. Vamos ver um exemplo clássico. A variável x começa valendo 10. Aí, o núcleo 0 vai lá e lê o valor, 10. Quase no mesmo instante, antes do núcleo 0 conseguir salvar o resultado novo, o núcleo 1 também leu o valor de x, que, claro, ainda é 10. Aí o núcleo 0 soma 1 e escreve 11 de volta na memória. Só que logo depois, o núcleo 1, que também tinha lido 10, soma 1 e escreve 11 por cima do que o outro acabou de fazer. E o resultado final é 11. Deu para sacar o problema? A operação rodou duas vezes, mas o valor só aumentou uma. Uma das operações foi simplesmente perdida no meio do caminho. O resultado correto, claro, deveria ser 12. Então, a questão que não quer calar é: como a gente força esses dois chefes a cooperar para não estragar a receita? Como é que a gente garante que eles vão trabalhar em harmonia? A solução, como em qualquer cozinha muito movimentada, começa estabelecendo regras. Regras bem claras para garantir que um núcleo não vai tropeçar no outro na hora de usar os mesmos ingredientes da memória. E a primeira regra que a gente vai ver é o mutex, que vem de exclusão mútua. É basicamente uma trava de software. Pensa nisso como um bastão da palavra digital. Só o núcleo que está segurando o bastão pode falar, ou seja, pode acessar aquele recurso compartilhado. O processo é bem simples e direto. O núcleo 0 quer usar a variável, então ele pega a trava. Se o núcleo 1 tentar acessar a mesma coisa, ele é obrigado a esperar. Só quando o núcleo 0 termina o que estava fazendo e libera a trava, é que o núcleo 1 pode finalmente pegar e continuar. É seguro, é ordenado. Mas, claro, nem tudo são flores. Tem uma desvantagem. Essa espera toda gera uma pequena latência. Um núcleo pode acabar ficando à toa, só esperando o outro. Para muitas aplicações, isso não é problema nenhum. Mas para sistemas que precisam de altíssima velocidade, essa esperinha pode fazer toda a diferença. A boa notícia é que o RP2040 tem umas cartas na manga que vão muito além do software. Ele foi pensado com soluções no nível do hardware mesmo, que são, assim, muito, mas muito mais rápidas e eficientes.
Aqui a diferença fica gritante. Uma operação comum de ler, modificar e escrever leva 3 ciclos de clock e, o ponto-chave, ela pode ser interrompida no meio. É isso que causa a condição de corrida. Agora, uma operação atômica que o hardware do RP2040 suporta faz tudo isso em um único ciclo de clock e é indivisível, é instantânea e impossível de interromper. Pronto, resolveu a raiz do problema para coisas como contadores e flags. E para uma comunicação mais complexa, a gente tem os FIFOs de hardware. Pensa nisso como um duto de mensagens de altíssima velocidade embutido no próprio chip. Um núcleo coloca dados de um lado, o outro tira do outro, tudo de forma segura, sem precisar de trava, sem ter que esperar. É o jeito mais eficiente para um núcleo mandar um monte de dados para o outro, tipo leituras de um sensor que precisam ser processadas. Certo. Agora que a gente entendeu o problema e as soluções super elegantes, tanto de software quanto de hardware, a pergunta é como é que a gente bota isso para funcionar nos projetos? Para quem programa em C, a função é Multicore Launch Core 1. Ela literalmente inicia uma função para rodar lá no segundo núcleo. Já em MicroPython, o comando é _thread.start_new_thread. Os dois jeitos fazem a mesma coisa. Eles ativam o segundo chefe, dando um paralelismo físico de verdade para o projeto. E para garantir que tudo vai rodar estável, algumas dicas que são essenciais. Evite usar o mesmo canal de comunicação com periféricos, tipo sensores ou telas, nos dois núcleos ao mesmo tempo, a não ser que tenha uma trava. Tem que lembrar também que cada processo desses usa um pouquinho mais de memória RAM. E, uma dica de ouro, sempre teste as funções primeiro no núcleo 0, porque tentar descobrir um bug no núcleo 1 pode ser um baita desafio. E tudo isso nos leva a essa citação do material original, do professor Edson José Pacheco. A engenharia consiste em projetar soluções confiáveis através da aplicação rigorosa da ciência. E é exatamente isso, né? Entender e controlar o paralelismo é aplicar a ciência para criar sistemas que são robustos, eficientes e, acima de tudo, confiáveis. E é isso, desvendamos o poder do dual-core no Raspberry Pi Pico. Não é mágica, é engenharia pura e elegante. A gente viu o problema do caos na cozinha, passou pelas regras de software e chegou até nas soluções super eficientes de hardware. Esse chip minúsculo tem 2 cérebros prontinhos para o trabalho. A questão que fica no final é, o que dá para construir com eles?